A gente lida com questões que envolvem a condição humana, né? A ciência busca entender a natureza e a relação do homem com a natureza. Eu queria contar para vocês como é fazer ciência como um agente de transformação social. Dominar os meios de produção do conhecimento é, sim, parte da democracia do século XXI. Ela tem que ser parte da democracia, senão ela não existe, senão a democracia não existe. A utopia de democratizar a educação no Brasil, ela é longe de ser impossível. Ela só é precisa que a gente queira. E não é queira cair do céu. A gente precisa se levantar e agir, como fizeram na Finlândia. A Finlândia entrou para o século da economia do conhecimento através da educação. E foi isso que me motivou a voltar ao Brasil 13 anos atrás, porque eu já vivia nos Estados Unidos há 15 anos. E quando eu estudei o modelo de desenvolvimento científico americano, o que eu percebi é que nos Estados Unidos, uma criança hoje, em qualquer canto dos Estados Unidos, tem acesso a meios de produção científica, ou pelo menos a meios de educação científica de alto nível. Para você ser cientista, você tem que ter uma formação intelectual ampla, na minha opinião. E a literatura, pelo menos na minha formação, foi o veículo de adquirir essa formação intelectual ampla, né? Esse é o modelo. Esse é o modelo, se você pegar esse gráfico, publicado pelo professor Michael Porter na Escola de Business da Harvard, essa é a definição que todo mundo conhece de ciência. Aqui nesse eixo aqui você tem a capacidade de inovação de uma sociedade, que é a mistura de todo o conhecimento, toda a propriedade intelectual gerada por um país, enquanto no eixo Y aqui vocês têm a produção de riqueza per capita dessa sociedade. E o que vocês veem é que existe uma reta, chama-se reta de inovação, muito bem definida, que tem se repetido ao longo dos anos. Eu tenho esse gráfico desde 2002 até 2010, e você pode ver que os países que investiram em boa parte do seu capital econômico e político no desenvolvimento do conhecimento de ponta, ampliaram a possibilidade de gerar riqueza para a sua sociedade. E o curioso é que, se você acompanhar essa reta ao longo dos anos, e eu acompanhei essa reta nos últimos 15 anos, você vai ver que certos países estavam aqui e cresceram, percorreram essa reta até essa região, que é a região dos países que hoje tiram mais vantagem do capital humano e do conhecimento de ponta. Países como Coreia do Sul, Finlândia, Noruega, Islândia, que eu já visitei algumas vezes, que é uma ilha no meio de lugar nenhum no Atlântico Norte, cercada por gelo e vulcões, com 350 mil pessoas no país. Okay? O Brasil é um dos 10 maiores consumidores de inovação. Não é à toa que todo mundo aqui, se caísse um cara de Marte, pousasse no Brasil e fosse fazer um relatório para Marte, como é que nós nos comportamos, o relatório seria mais ou menos assim. É interessante esse pessoal naquele país tropical, porque o tempo inteiro eles ficam olhando para a mão. Mesmo quando eles cruzam a rua, e eles podem ser atropelados pelo ônibus, eles estão olhando, né, como vai ser o enterro deles, provavelmente, né? Como é que o pessoal já está planejando no Twitter o enterro? Porque todo mundo aqui tem um telefone ou mais de um, né? Nós somos grandes consumidores de inovação, porque para esse telefone que vocês têm na mão terem funcionado, foram 50 anos de pesquisa, desde a pesquisa abstrata, básica, até a descoberta do transistor e a manufatura necessária, o desenvolvimento necessário para vocês poderem ter o que vocês têm hoje na mão. Mas se vocês olharem nesse mapa, o Brasil está fora das rotas de disseminação de inovação. Nós temos muito poucas fontes de inovação criadas aqui. Nós importamos muito e pagamos um valor muito grande. E talvez a gente tenha perdido a noção, ou nunca tivemos, de que ciência e tecnologia não é mais uma questão abstrata no século XXI. Ciência e tecnologia definem se um país vai ser soberano ou não daqui para frente. Porque talvez vocês não saibam, mas com um puxão de um cabo lá onde eu moro, nos Estados Unidos, a internet é desligada nesse país, porque nós não dominamos nem os satélites, nem as fontes dos servidores. Eu comecei a pensar quais são os exemplos de inovação
que o nosso país tem. Porque a gente gosta muito de dizer que não tem, mas tem. A gente pode não conhecer, mas tem. E não é porque eu estou em Minas Gerais que eu trouxe o Santos Dumont. O Afonso está aqui e sabe disso. O Santos Dumont é um dos maiores heróis da minha vida. O que Santos Dumont inventou foi a tecnologia do voo controlado. Ele inventou o estabilizador vertical, estabilizador horizontal, o conceito de pôr um motor dentro de uma nave aérea. Só que no dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont, numa demonstração pública para 1 milhão de pessoas, num sábado de manhã, na cidade de Paris, contornou a Torre Eiffel em 30 minutos, demonstrando que ele tinha um controle da nave que ele tinha desenvolvido. Okay? E o mais curioso, a maioria de vocês não deve saber, é que no dia seguinte, Santos Dumont foi a primeira celebridade mundial. O New York Times pôs na primeira capa, finalmente o homem conquista o espaço. O que o Santos Dumont fez foi inventar os 6 ou 7 passos de inovação essenciais para a gente sair do chão, ficar lá em cima e voltar da onde a gente saiu. Essa inovação, 3 gerações depois, deu como fruto a 3ª maior empresa aérea do mundo, que é brasileira, que chama Embraer. Ciência e inovação pode, sim, ser feita num país como o nosso, em qualquer canto de um país como o nosso. Nas periferias de Natal, ao Vale do Jequitinhonha, a qualquer lugar, o talento humano existe e está presente. Ele só precisa ter, como eu gosto de dizer, aeroportos para decolar. Começamos a criar toda a infraestrutura para trazer neurocientistas do Brasil e do mundo inteiro para trabalharem nessa região. Esse é o primeiro prédio que nós construímos. Esse é um centro de primatologia em macacos, de neurociência em macacos, onde, inclusive, daqui saiu um trabalho que foi publicado em uma das maiores revistas 2 anos atrás, com uma nova técnica para tratamento da doença de Parkinson. E, por incrível que pareça, depois de ser criada lá no laboratório da Duke, ser feita aqui em macacos no Brasil, já existem 50 pacientes no mundo que estão usando essa técnica com resultados extremamente positivos. Ou seja, nós começamos a mostrar que era possível fazer ciência de alto nível no meio da periferia de Natal, na cidade de Macaíba. Mas mais importante do que fazer ciência, a nossa proposta era muito mais abrangente do que essa. Eu tinha estudado os trabalhos desse professor de economia, o professor Heckman, que ganhou o prêmio Nobel, e o que ele mostrou para ganhar o prêmio Nobel foi um estudo de várias escolas, várias políticas públicas americanas, que demonstraram que, ao longo da vida de um indivíduo, se você calcular qual é o retorno que uma sociedade ou governo tem de investimentos feitos na vida desse indivíduo, políticas públicas, o maior retorno são em programas de 0 a 3 anos. E aí foi o pulo do gato de um projeto que não existe em lugar nenhum do mundo, que nasceu aqui no Brasil e que é conhecido entre nós como Educação para Toda a Vida, porque ele começa no nosso campus com o pré-natal das mães dos nossos futuros alunos. Ou seja, como neurocientistas, nós sabemos que o cérebro é formado intraútero. A fase mais importante de constituição do cérebro ocorre na gravidez materna. Além desse projeto do pré-natal, nós iniciamos um projeto de educação científica para crianças que iam no começo de 10 a 17 anos, no turno oposto das escolas públicas de Macaíba e da periferia de Natal. 1.500 crianças por ano iam de manhã na escola pública e, à tarde, eles vinham para uma das 2 escolas que nós criamos no Rio Grande do Norte e, mais tarde, uma escola na Bahia, no sertão da Bahia. Só que nas nossas escolas não existe aula teórica. Nas nossas escolas, tudo é feito em laboratórios. As crianças aprendem fazendo, aprendem experimentando.
As crianças são as nossas parceiras, elas são protagonistas da própria educação. Esse aqui é o nosso programa do Jovem Cientista, porque nós começamos a lidar com 1.500 crianças por ano, 11 mil crianças em uma década, e de repente nós começamos a descobrir Santos Dumont em cada esquina, molecada com talento, com uma proficiência natural para ser cientista assustadora. O que nós fizemos? Levamos eles para o Instituto de Neurociência. Tem menino de 15 anos que veio desse programa educacional que registra neurônio como eu registro, que é autor de trabalho internacional antes de ir para o ensino médio. Se vocês tiverem mais 5 minutos de paciência, eu queria falar só de um pouco da ciência, porque a gente também faz ciência lá. E sem os laboratórios do Instituto de Natal, nós não teríamos feito isso aqui. Essa aqui é a representação, não no Brasil, mas da Scientific American, uma das maiores revistas de divulgação científica do mundo, da qual eu tenho a honra de ser membro do corpo editorial há quase 8 anos. Quando, em 2009, nós decidimos que nós queríamos mostrar para o mundo, na abertura da Copa do Mundo, um outro Brasil, um outro país, nós não queríamos mostrar o estereótipo que todo mundo conhece do Brasil, o país do sol, das praias, do futebol, da música, não. Nós queríamos mostrar que esse era um país diferente, um país capaz de realizar feitos científicos que podem impactar a humanidade inteira. Quando foi anunciado esse plano, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, e eu sugeri que nós fizéssemos uma demonstração científica, a Scientific American me pediu um relatório do que eu queria fazer com os meus amigos do mundo inteiro, e quando esse relatório foi levado à Scientific American, ele foi colocado numa lista dos 10 experimentos no limite da ciência moderna. Ninguém aqui falou disso, mas o mundo inteiro viu isso. Bom, quando eu descobri que nós íamos ter a chance de realizar isso, nós criamos esse projeto, que é chamado Andar de Novo, Walk Again em inglês, e a minha única saída para fazer isso funcionar foi pegar o meu celular e começar a ligar para todos os amigos que eu tenho no mundo inteiro. Engenheiros, cientistas da computação, matemáticos, roboticistas, neurologistas, pessoal de reabilitação. Nós tínhamos até um filósofo que fez parte do projeto. E nós chegamos e falamos, nós vamos criar o primeiro laboratório global de neurorobótica do mundo. O que isso significa? Nós arregimentamos laboratórios em São Paulo e Natal, claro, no Brasil, mas laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Suíça, de tal maneira que por 18 meses esse laboratório funcionou 24 horas por dia, 7 dias por semana, não teve Natal, final de ano, carnaval, nada. A gente ia dormir no Brasil, os europeus pegavam e começavam a trabalhar. Os europeus iam dormir na Europa, os americanos na Califórnia pegavam e começavam a trabalhar. Ou seja, nós tínhamos uma operação contínua ao redor do planeta para construir isto aqui. O primeiro exoesqueleto, a primeira veste robótica capaz de ser controlada pela mente, capaz de ser operada por uma pessoa paralisada, no caso, 8 pacientes, vários deles com mais de uma década de paralisia por lesão medular. No caso do Juliano Pinto, que realizou o chute da Copa, 2/3 do corpo do Juliano são paralisados, do meio do peito para baixo. E, claramente, nós chamamos ele de Brasil Santos Dumont. Esse é o 1 que deu o pontapé da Copa. Nós temos 2 mais, já estamos no 3. Como Santos Dumont, a gente cria um balão por ano, né? Nós estamos criando um exo por ano. E, basicamente, esse exo tem várias invenções. Uma das mais importantes é o fato de que ele tem essa pele artificial colocada na sola do pé do sapato do exo. De tal maneira que, quando o exo toca no chão, vocês vão ver agora, um sinal de pressão é gerado, que são transmitidos, como os pacientes não têm sensibilidade do corpo por causa da lesão, nós criamos uma blusa com elementos que vibram e que recebem esses sinais de pressão e são aplicados na pele do braço. Ou seja, a gente transmitia a informação do movimento da perna, do encontro do chão, para o braço do paciente. E quando a gente ajustou os parâmetros de intensidade e velocidade desse sinal, nós conseguimos iludir o cérebro dos pacientes e criar um membro fantasma, uma sensação de membro fantasma. Ou seja, o paciente andava e falava, meu Deus, eu estou sentindo as minhas pernas andando, eu estou sentindo o chão. Eles ficaram tão bons nisso
que não só eles conseguiam controlar cada perna com um lado do cérebro, mas eles conseguiam dizer para nós se eles estavam andando na grama, em areia ou no asfalto da rua. A maior surpresa não foi na abertura da Copa. Todos vocês pensam que foi a abertura da Copa, mas não foi. A maior surpresa foi um mês depois, no exame neurológico de rotina. Nós fomos examinar os 8 pacientes que tinham treinado, porque todos eles tinham treinado e estavam aptos a fazer essa demonstração. E o que nós encontramos? Em média, os pacientes recuperaram sensibilidade abaixo do nível da lesão em 5 segmentos do corpo. Faz 2 anos que nós começamos a treinar com esses pacientes. Hoje, em dezembro, nós fizemos o teste neurológico de novo. 80% deles passaram de paralisia completa para paralisia parcial. O cérebro está aprendendo novamente a andar. O cérebro está aprendendo a achar caminhos para recuperar a função, porque nós treinamos o cérebro, embutimos no cérebro novamente a noção de ter pernas e de querer caminhar. Em 2004, dia 7 de março de 2004, eu dei uma palestra em Natal, na abertura formal do projeto do Campus do Cérebro, do Instituto Internacional de Neurociências de Natal, dizendo que o nosso maior objetivo, 12 anos atrás, era fazer com que nunca mais os nossos Santos Dumont, os nossos doidivanos, inventores, sonhadores, utópicos, tivessem que ir embora do Brasil para realizar os seus sonhos. A minha promessa, junto com os meus colegas, foi que, a partir de então, o nosso objetivo seria permitir que no nosso campus e no nosso país, essas aventuras doidivanas que mudam a humanidade se realizassem aqui, sobre a luz do Cruzeiro do Sul. E é com muito prazer que hoje, ao mostrar que de vez em quando as utopias chegam ao fim e são realizadas, é com muita honra e muito prazer voltar aqui a Minas Gerais para dizer que hoje os nossos Santos Dumont podem sim voar sobre a luz do Cruzeiro do Sul.